Olá, seja muito bem-vindo ao Café Teológico aqui da TV Evangelizar. Uma bênção estarmos reunidos hoje para aprofundar temas teológicos tão belos e importantes para a nossa vida de fé. E o nosso convidado de hoje é o Padre Fabiano Dias, reitor do Seminário Teológico da Rainha dos Apóstolos da Arquidiocese de Curitiba. Vocês sabem, o mês de agosto é conhecido na igreja como o mês vocacional. Vocação é um chamado que Deus dá a cada homem e a cada mulher. E aqui no Brasil, a CNBB, a partir do ano de 1981, escolheu o mês de agosto para ser o mês das vocações. Está conosco Padre Fabiano Dias. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado. É um prazer, uma bênção estar com o senhor aqui na TV Evangelizar. Obrigado. Para mim também é uma alegria estar com você, caro irmão, e todos aqueles que participam conosco deste café teológico. Ótimo. Padre, nós vamos assistir um vídeo que o pessoal aqui da Rede Evangelizar foi lá na sua paróquia, desenvolveu esse vídeo e vai nos ajudar muito no aprofundamento desse tema. E você, caro telespectador, vamos acompanhar. Com tantos caminhos a seguir, nem sempre é fácil descobrir a vocação. Para muitos, essa é uma descoberta que pode levar anos. Uma decisão construída degrau por degrau. Fui coroinha, servidor do altar, e depois fui catequista também, até que veio o chamado dos padres, para ir conhecer o seminário, para descobrir como que é o seminário, fazer os encontros vocacionais. Todo homem procura a felicidade e a vocação, o discernimento, a descoberta da vocação é parte central nesse processo. Padre Fabiano sentiu chamado ao sacerdócio ainda na infância. Hoje, como reitor de um seminário, ajuda muitos jovens a discernirem a vocação. A vocação é um chamado de Deus que passa pela aceitação da pessoa que o recebe e pela aceitação da igreja. Então, eu aqui também represento a igreja como aquele facilitador e cooperador que procura fazer com que aqueles que receberam o chamado de Deus e querem dar uma resposta, vejam se eles podem pôr isso a serviço da igreja para a construção do reino de Deus. O tempo de seminário é uma fase decisiva para quem se sente chamado à vida sacerdotal. É aqui que ocorrem todas as etapas do processo de formação de um padre. E é também onde os candidatos descobrem se estão mesmo no caminho certo. A formação dura em média 8 anos. A rotina inclui orações, muito estudo e alguns afazeres da casa. Temos o estudo até 3h30, parada de lanche, e 4 horas até 5h30 é o período de trabalho, de cuidado da casa, e aí nós aqui na horta, É algo que desestressa, tira da rotina, faz com que nós nos ligamos um pouco com a terra, a natureza. Isso também nos acalma e ajuda no processo de formação também. 2 vezes por semana, os seminaristas também são incentivados a praticar algum esporte. Marcos está no 3º ano de teologia e há 6 no seminário. Deixou a carreira de professor de matemática para servir a Deus. Foi uma escolha, entre vida profissional ou aquilo que ia me fazer feliz mesmo, Então se trata mais de uma questão de busca pelo sentido mesmo da própria vida, da ocupação, Então, graças a Deus, eu sinto que segui o caminho certo. Lógico, a gente nunca sabe se vai ser padre, Mas aquele sim de cada dia, por enquanto, tem feito sentido, tem realizado. Já Fábio aceitou o chamado com apenas 17 anos. Para ele, a hora certa. Eu penso que foi na hora que Deus quis, Que o chamado é no momento que Deus... Eu tentei até mesmo entrar um pouco mais cedo, mas por um motivo ou outro acabou que eu adiei, optei por concluir o ensino médio antes, então eu fiz os encontros e entrei no seminário. A vocação sacerdotal tem por base um chamado que o próprio Cristo fez aos apóstolos. Desde criança eu imaginava que podia servir a Deus desta forma. E posso dizer que me sinto feliz, realizado em poder corresponder a esse chamado de Deus e cooperar com a igreja para que também outros possam sentir esse chamado e corresponder àquilo que Deus lhes pede.
maravilha. Então, padre, nós assistimos o vídeo sobre as vocações, o seu trabalho, a sua missão, e aí está podendo acompanhar com a gente e aprofundar esse tema tão importante da vocação. Padre, nós podemos falar várias coisas sobre vocação. Sim. O senhor é sacerdote, como eu, somos sacerdote, e as pessoas às vezes pensam assim, ser padre é uma escolha, é um chamado, como que acontece tudo isso? E o bispo que me ordenou, Dom Fernando Legal, ele sempre dizia o seguinte, que o sacerdote é alguém que sai de uma comunidade, de uma família. Quando o jovem tem dúvida de fé, quando ele começa a despertar vocação, quando que realmente a pessoa fala assim, ela pode tomar essa decisão, eu quero ser padre, o que ela tem que fazer, Padre Fabiano? É uma questão muito pessoal, porque a vocação, como nós ouvimos no vídeo, eu dizia assim, é um chamado de Deus que passa pela aceitação humana e a aceitação da igreja. Então, a vocação não é para a pessoa em si, para ela dizer eu vou me realizar simplesmente, mas a vocação é uma realização quando a pessoa encontra ali um chamado de Deus para um serviço específico em favor dos irmãos, sobretudo. Porque Jesus fala, ninguém ama a Deus que não vê, se não ama ao próximo a quem vê. Então a vocação ela acontece no contexto de uma comunidade. É um chamado para um serviço ao próximo. Olha, Padre Fabiano, o senhor está falando uma coisa muito importante e você está aí nos acompanhando. A vocação é um serviço. Nós não somos padres para nós mesmos, nós somos padre para a comunidade, para a igreja. Então, o primeiro sinal é esse, né, Padre Fabiano? Sim. Ser sacerdote para servir. Isto, ser aquele irmão, aquele pai, aquele amigo. A Sagrada Escritura fala que a nossa condição é de presbíteros. Nós não fomos ordenados presbíteros, que no sentido etimológico significa ancião, mas nós temos uma condição presbiteral, como amigos de Deus e amigos das pessoas, como irmãos mais velhos e como pais, porque o padre, a própria palavra padre significa pai. Então, no nosso serviço presbiteral, nós procuramos levar as pessoas a Deus. Interessante, o senhor está falando do serviço, né? Uma das passagens que me chama bastante atenção é justamente a Quinta-feira Santa. Lá nós temos a narrativa do lava-pés. E às vezes a gente pode ter essa tentação de achar que a nossa vocação ela é uma vocação para nós mesmos. E essa vocação não é para nós, é para o outro, para a igreja. Na fala que o senhor disse para nós, o senhor falou uma coisa importantíssima na vocação, que às vezes o jovem, quando entra no seminário, ele esquece que é a igreja que acolhe. Sim. É a igreja que acolhe. Ô padre, e como que a gente pode lidar quando a igreja fala assim, meu filho, me desculpa, você é uma bênção, mas você não tem condições para ser padre. Como lidar com essa dicotomia ou com essa frustração vocacional? Bom, isso é uma constante. Eu praticamente trabalhei a vida toda no seminário, exceto os anos em que estive em Roma estudando. Sempre eu digo que trabalhei na fábrica de padre. Como padre jovem, os primeiros anos no seminário menor, como reitor do seminário menor. Ultimamente, há quase um ano no seminário maior. E efetivamente é doloroso ver que uma pessoa às vezes quer ser padre, ele diz eu quero, mas a igreja, os formadores, as pessoas à sua volta percebem que ele não reúne todas as condições necessárias para isso. Nós temos um documento que vem do tempo de São João Paulo II, a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Pastores da Vobis, que orienta que encaminha a formação. E ali, neste documento, nós vemos que quem se dispõe a ser padre precisa ter condições espirituais para isso, condições humano-afetivas, precisa ter uma inclinação pastoral e precisa também
ter uma dimensão intelectual razoável para que possa responder àquilo que a igreja necessita. E às vezes o ser humano na sua vida, né, na sua consistência biológica, psicológica, social e espiritual, não reúne condições necessárias para dar as respostas que a própria igreja precisa no serviço de evangelização. Então nós precisamos dizer, meu filho, ainda não é o seu momento. No momento histórico, você espere um pouco mais ou desista disso, você tem aptidões para outras coisas, mas não para a vida ministerial. Ô, Padre Fabiano, que bom o senhor falar isso para nós. E você que está nos ouvindo, partilhando isso de um sacerdote que tem essa experiência vocacional, como ele disse mesmo, né? Trabalhou numa fábrica de padres e o grande desafio é justamente esse, o jovem descobrir a sua vocação. Aos poucos o Espírito Santo vai lapidando. Então nós percebemos aqui na fala do Padre Fabiano que nós precisamos, para ser padre pelo menos, precisa, primeiro, o chamado de Deus. Segundo, a igreja acolher. E terceiro, condições psicológicas, intelectuais para realmente se colocar a serviço. Isso é uma maravilha, como nós precisamos de padres e como nós precisamos do seu sim. Você que está acompanhando aqui o Padre PH e o Padre Fabiano, você não tenha medo de dar o seu sim, dê o seu sim a Deus. E falando do sim, nós queremos fazer um convite para você. Se torne um associado, assim você também vai poder colaborar com a TV Evangelizar e também com as vocações. Afinal, a TV Evangelizar chega longe, a palavra de Deus chega longe, a TV chega longe, porque a graça de Deus é maior do que o nosso território e essa é a grande graça da comunicação. Para você ser um associado, você pode ligar para nós, 0 operadora 41 32 21 60 60. Exatamente, 0 operadora 41 32 21 60 60. Estamos aqui fazendo o nosso café teológico, refletindo, né, Padre, sobre a nossa vocação e espero que você, ao término desse programa, tenha consciência da sua vocação, seja ela sacerdotal, seja ela médica, seja ela professor, o importante é que você saiba que a sua vocação faz a diferença neste mundo. A vocação é um dom que Deus nos dá, é um talento e todo talento nós precisamos colocar a serviço. Eu e o Padre Fabiano somos sacerdote, outras pessoas são religiosas. Aqui no estúdio estão nos acompanhando os câmeras, roteiristas, tudo é vocação. Dom Helder Câmara dizia assim, Padre Fabiano, indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Então, Deus está nos conduzindo, Deus está conduzindo você. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Muito obrigado, fica aí, vamos tomar um café, Padre Fabiano, um café teológico junto, um brinde às vocações. Olá, já voltamos com o nosso programa Café Teológico, aqui da TV Evangelizar, esse programa maravilhoso. Eu estou aqui com meu amigo na fé, irmão sacerdote, né, Padre? Estamos juntos na missão, Padre Fabiano. E eu quero fazer uma correção. O Padre falou assim, que eu falei que fomos na paróquia dele fazer esse vídeo. Na verdade, fomos ao seminário. É preciso lembrar que o Padre Fabiano é reitor do seminário, trabalha nas vocações, faz esse trabalho tão bonito e tão belo para a igreja. Padre, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Ser reitor de seminário. Eu lembro que uma vez o meu bispo, Dom Manuel, conversou comigo e falou para mim assim, Padre PH, nós estamos precisando de um reitor para o seminário propedêutico. Olha, eu sei que a minha barriga tremeu assim, ficou meio gelada e fria, porque eu sei do desafio. Como reitor do seminário, qual é o principal desafio que o senhor tem, que o senhor sente na vocação atual hoje? Qual é a grande diferença, na opinião do senhor, da vocação atual, contemporânea, para a nossa vocação? Porque eu tenho 11 anos de padre, o senhor 13 anos. O mundo já mudou, os paradigmas são outros. O que o senhor sente, padre? Nós vemos uma geração conectada, uma geração que praticamente tem vínculos virtuais, mas nem tanto vínculos
de amizade, de afeto presenciais. Esses dias um colega sacerdote que trabalha com as vocações me disse: eu pedi ajuda para os meus seminaristas que já são religiosos, porque ele é religioso, e disse a eles: nós precisamos fazer um trabalho vocacional. No entender dos formandos dele, estes jovens compreenderam que fazer um trabalho vocacional era criar um canal no YouTube, fazer uma página no Facebook, e isso bastaria para atrair vocações. Então, um grande desafio que nós vemos é, nas vocações atuais, como falávamos com alguns formadores na nossa última reunião com o arcebispo, a dificuldade que esta geração, que é muito capacitada e muito vivaz, tem. Por outro lado, se tem grandes capacidades, tem uma certa dificuldade de ser presença, de estar junto, de tocar, de trabalhar efetivamente em questões mais missionárias. Então nós vemos uma geração Facebook, uma geração Twitter, uma geração Instagram, que tem uma ideia, às vezes até de uma igreja virtual, que muitas vezes, sem compreender como é uma paróquia no seu contexto real, assiste a uma missa solene do Papa, por exemplo, e quer reproduzir com os coroinhas todo aquele rito, toda aquela liturgia, todo aquele cerimonial, que enfim, é bonito, é o cerimonial da igreja, mas este é um grande exemplo para dizer que às vezes há uma distância de mentalidade. Então, uma vocação hoje precisa ser trabalhada, precisamos ver se a ideia de sacerdócio, a ideia de ministério que os nossos vocacionados têm, não é simplesmente uma ideia de imagem e não de realidade. Nossa, Padre, o senhor está tocando um tema muito fundamental na estética. A estética sacerdotal, se a gente pode falar, né? Eu me lembro que quando eu era seminarista, na nossa época, nossa turma, nós discutíamos muito, e tinha alguns que achavam que ser padre é usar um clégima, usar um crucifixo. E ser padre é mais do que isso. O senhor está falando da liturgia, é amar a liturgia, é amar a igreja e principalmente o serviço, como nós iniciamos o nosso programa. E tudo isso vai desembocar numa coisa que é um grande desafio no mundo de hoje, que se chama individualismo. Sim. O sacerdote, ele não é sacerdote para si, mas ele é para o outro. Então nós que somos convidados, convocados a ser sacerdote, nós somos sacerdote em vista do povo de Deus, em vista da igreja. E o Padre Fabiano está falando para nós dessa relação Facebook, Twitter e assim por diante. Qual é o grande risco que eu sinto, Padre, e o senhor pode concordar ou discordar, da gente retomar a nossa igreja só no mundo virtual e esquecer daquilo que o Papa Francisco está falando, cheiro das ovelhas. A vocação também, ser padre é sentir o cheiro da ovelha, não é isso mesmo, Padre? Sim. O que o senhor acha? Sentir o cheiro das ovelhas, como o Papa já disse, na primeira vez que fez uma homilia na Quinta-feira Santa, tão logo assumiu o seu pontificado. E o grande risco, se nós perdermos o cheiro da ovelha, é não estar junto com as pessoas, não olhar aqueles preferidos de Deus que vemos no Antigo Testamento, o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão, o marginalizado, o migrante. O risco de fazermos uma igreja bonita no templo e não a igreja verdadeira que é o rosto do outro. É o risco de nos afastarmos do próprio Jesus, aquele Jesus que sentou à beira do poço com a mulher pecadora, aquele Jesus que curou o cego que gritava para ele, aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, sim, aquele Jesus que deu a sua vida na cruz perdoando um ladrão. Então, nós precisamos um efetivo reencantamento com o Evangelho. Ficarmos apenas no mundo virtual, sendo este mundo, de repente, um fim e não um mero meio necessário para a evangelização nos dias de hoje, nos leva a, de repente, afastar-se do verdadeiro caminho, afastar-se de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É preciso estar junto. Quando é que as pessoas se encantam com Deus? Quando alguém
que age em nome de Deus, que fala em nome de Deus, está junto, toca, conversa. Jesus tocou o mudo para que ele voltasse a falar. Então, nós temos que ser este toque real do Senhor e não apenas uma presença virtual, mas uma presença real e efetiva. Padre, o senhor está falando isso, adjetivos, características da vida sacerdotal, quer dizer, ser outro Cristo, né? Agir em persona Cristo, na pessoa de Cristo, acolher o pecador, curar os cegos, a própria palavra evangelho, levar a boa nova. Então veja, se você quer ser padre, a primeira coisa que você precisa ter em mente é gostar de gente, gostar de ser humano. O Papa Paulo VI dizia assim, eu gosto muito dessa definição do sacerdote. O Papa Paulo VI, nos seus escritos, não que eu conheci o Papa Paulo VI, que eu nasci em 81, mas nos seus escritos teológicos, ele sempre dizia o seguinte, que o sacerdote deve ser um perito em humanidades. O sacerdote, ele deve conhecer o ser humano. E o senhor está tocando justamente isso, Padre Fabiano. Quer dizer, acolher o pecador, acolher o órfão, acolher o pobre, acolher aqueles que sofrem. Quer dizer, você não pode ser padre somente dentro de uma igreja, mas também não é só a igreja, mas também não é só o social, mas também não. É aquilo que realmente a sua vocação está a serviço da igreja. Porque assim, a nossa vocação, ela está a serviço da igreja. Porque quando a gente se ordena, dá a primeira coisa, meu Deus, para onde o bispo vai nos levar? Se você é religioso, para onde o superior vai nos levar? E a gente tem que aprender a dizer sim, não é isso, Padre? A disponibilidade do serviço. A disponibilidade para o reino, porque nós rezamos no Pai Nosso todos os dias. Venha a nós o vosso reino. Não só nós, padres, mas tantos outros cristãos dizem, venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? O reino dos meus gostos e caprichos ou o reino de Deus? Então nós somos aqueles que devem construir o reino de Deus. Eu acho bonita aquela oração eucarística para a missa com crianças que diz assim, que no reino do Senhor ninguém vai mais sofrer, ninguém vai mais chorar, ninguém mais vai ficar triste. Então é este reino que nós precisamos fazer acontecer. É o reino da graça. Padre Fabiano, a gente está falando do reino, domingo, no primeiro domingo de agosto nós celebramos o Dia do Padre. Depois no segundo domingo, Dia dos Pais, né? Dia da Família, Semana da Família, enfim, todo mês de agosto é um mês vocacional. Mas veja a dimensão sacerdotal, o peso que tem. O senhor toca um conceito teológico muito profundo, o reino de Deus. Quer dizer, o sacerdote, ele não tem só essa missão sacramental, porque às vezes as pessoas têm isso. O que o padre faz? O padre absolve os pecados, o padre celebra a Eucaristia, é mais do que isso, né? Nós, sacerdotes, precisamos ser sinais do reino de Deus aqui na terra. É um grande desafio, não é isso, padre? No dia da nossa ordenação, depois que nós nos levantamos da ladainha e o bispo impôs as mãos sobre nós e fez a oração, a prece consecratória, nos entregou o cálice dizendo, recebe a oferenda do povo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério da cruz de nosso Senhor. Então é isto que nós devemos fazer, tomar consciência do que fazemos na liturgia, para que a Eucaristia seja, de fato, esta Eucaristia, esta ação de graças. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério da cruz de nosso Senhor. E a cruz está aí, à nossa porta, no nosso peito, na nossa igreja, mas a cruz está, sobretudo, naquele que carrega a cruz e que precisa que nós sejamos o sirineu a ajudá-lo, porque os nossos irmãos, os nossos semelhantes, são o outro Cristo. Olha que maravilha, muito obrigado, Padre, as suas palavras com certeza estão nos edificando, está edificando os nossos telespectadores, você que está aí nos acompanhando, esse café teológico, que maravilha, como é bom partilhar as coisas de Deus, nos aprofundar das coisas de Deus. E o Padre Fabiano falou uma coisa muito importante, o conceito teológico importantíssimo, principalmente nos dias de hoje, a dimensão da cruz. Realizar-se na vocação é também abraçar a cruz. Então,
Se você quer ser padre, abrace a sua cruz. E você que já está na sua vocação, seja ela pai, mãe, professor, advogado, você também tem a sua dimensão de cruz. E o Senhor nos dá a graça. Cada um pega a sua cruz, né? O próprio Jesus disse, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Padre Fabiano, nós queremos agradecer, nós aqui da TV Evangelizar, a sua presença, a sua disponibilidade, as suas palavras com certeza nos edificaram, me edificou muito. Eu fico muito grato de estar com o irmão no sacerdócio, principalmente aqueles que se dedicam à vocação sacerdotal. Eu sei que a sua cruz não é fácil, né? Eu não sou reitor, eu sou pároco, mas desde já a nossa gratidão, que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, lhe abençoe. E quero convidar o Senhor a pegar o nosso café e fazer um brinde às vocações e a todos os sacerdotes e a você que é padre também, que nos acompanha, que Deus lhe abençoe, e a todos aqueles que dão o seu sim, que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, abençoe a cada um. Vamos fazer um brinde então, padre, às vocações. E que cada um possa perguntar, Senhor, que queres que eu faça? Amém, senhores. Que queres que eu faça?